Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus. Como é que está a sua semana? Tá boa? Amém? Vamos lá, queridos, na Bíblia Sagrada, ler Deuteronômio capítulo 1, porque hoje nós estamos então começando o estudo do livro de Deuteronômio. Deus deu graça, terminamos o livro de Números e hoje entramos no livro de Deuteronômio. Quem leu em casa? Alguém leu? Amém. Quando você lê em casa fica mais fácil, né? Diz assim, Deuteronômio capítulo 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. São necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Depois que feriu Seom, rei dos amorreus, e que habitava em Esbom, e Og, rei de Basã, que habitava em Astarote e Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhes esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos disse em Horebe: já permaneceste bastante tempo nessa montanha, voltai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus, ide a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas do Neguebe, e ao longo desta costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo eu vos disse: sozinho eu não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, de modo que hoje sois multidão como as estrelas dos céus. Possa o Senhor, Deus de vossos pais, aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos como vos prometeu. Como poderia eu sozinho suportar vossos problemas, vossas cargas e vossas contendas? Elegei homens sábios, entendidos, respeitados, segundo as vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Vós me respondestes: é bom cumprir a palavra que tens falado, de modo que tomei o chefe de vossas tribos, homens sábios e respeitados, e os constituí chefes sobre vós, por comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, e por oficiais segundo as vossas tribos. No mesmo tempo ordenei os vossos juízes: ouvi e a causa entre vossos irmãos, e julgai com justiça entre homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não mostrareis parcialidade no julgamento, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a ninguém, pois o juízo é de Deus. Mas, se a causa for muito difícil para vós, atrareis a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor Deus nos ordenara, e chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor vosso Deus nos dá. Vê, o Senhor, o teu Deus, te deu esta terra. Sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assusteis. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente, para que espiem a terra por nós e nos informem por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e trouxeram a nós e nos deram informações, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Vós, porém, não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor, o nosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos
fizeram que se desanimasse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os descendentes dos Enaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, o vosso Deus, que vai adiante de vós, combaterá por vós, conforme tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos no Egito. Também no deserto vistes que o Senhor, o vosso Deus, vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Nem ainda assim, porém, cresce no Senhor, o vosso Deus, que foi diante de vós em vossa jornada de noite no fogo e de dia na nuvem, para vos achar lugar onde deverias acampar e para vos mostrar o caminho por onde havias de andar. Quando o Senhor ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque perseverou em seguir o Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Encoraja-o, porque é ele quem fará Israel receba por herança essa terra. Vossos meninos, de quem disseste que seriam presa do inimigo, vossos filhos que hoje não sabem discernir entre o bem e o mal, eles ali entrarão e a darei a eles para que a possuam. Quanto a vós, voltai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, subiremos e combateremos conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes a subir a região montanhosa. O Senhor então me disse: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Assim vos falei, mas não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor e vos ensoberbecestes, subindo à região montanhosa. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vós e vos perseguiram como abelhas e vos derrotaram desde Seir até Ormar. Voltastes e chorastes perante o Senhor, mas o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos deu atenção. Por isso estivestes muitos dias em Cádiz. Amém, queridos? Oremos nessa hora. Entrega o teu coração ao Senhor mais essa vez. Peça que Deus te fale. Peça que o Espírito Santo de Deus te fale nessa hora. Te ajude a compreender a palavra de Deus. Nosso propósito é estudar tão somente a palavra de Deus. Então, é importante que Deus fale contigo através da palavra. Obrigado, Deus. Bendito é o teu nome. Eu te agradeço por este dia maravilhoso, pelas atividades nossas nesse dia. Te agradeço por cada vida que está aqui nesta noite, iniciando conosco o estudo do livro de Deuteronômio. Agora eu peço ao Senhor, graça e misericórdia. Querido Espírito Santo de Deus, tu que assiste na presença de Deus e que conhece as profundezas de Deus, tu sabes o que cada coração que está aqui está sentindo, e eu peço ao Senhor que venha suprir cada necessidade de acordo com as tuas riquezas em glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala conosco, Senhor. Pedimos que o Senhor envie os teus anjos também para estarem acampados ao redor de cada um de nós, nos ajudando a compreender a palavra do Senhor. E que seja desfeito toda vontade e desejo maligno em nome de Jesus. Toda perturbação caia por terra e que haja no nosso coração agora o desejo ardente de ouvir a voz do teu Espírito Santo. Obrigado. Queremos conhecer o Senhor e queremos prosseguir conhecendo ao Senhor através da tua palavra. Por isso somos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Bem, terminamos então o livro de Números. Então, sempre quando nós começamos o primeiro capítulo de um livro, eu gosto de a gente trazer um pouco sobre aquele livro. Esse capítulo vai trazer esses dois assuntos. Vai trazer o primeiro discurso de Moisés e vai mostrar também a incredulidade do povo de Israel em Cádiz Barneia, e vai mostrar também a sentença que Deus deu para o povo de Israel por causa da incredulidade. Lembrando que os irmãos, a partir de agora, vão ver a história meio que se repetindo. É porque Moisés está narrando os fatos outra vez para o povo de Israel,
antes de o povo entrar na terra prometida. Essa narrativa tem vários motivos. O principal deles é que era do plano de Deus. E o segundo, para nosso entendimento, é porque a geração que agora está prestes a entrar atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, foi uma geração que não viu os feitos de Deus lá no Egito. A geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, aquela geração que tinha 20 anos para cima. Deus matou todos eles no deserto. Está agora vivo apenas Moisés, Josué e Caleb. Então Moisés vai repetir aqui muitas das leis que o Senhor já deu para o povo de Israel, tudo em preparação para ele morrer. Ele vai partir para o Senhor e Josué vai continuar conduzindo o povo de Israel, como nós vamos ver aqui nesse texto que acabamos de ler. Então você vai ver que a história meio que repete. Porém, eu vou chamar a atenção, vou frisar alguns detalhes que a gente não tinha visto antes, né, sobre os relatos que Moisés vai falar agora. Então, primeiro discurso, quem já leu o livro todo vai ver que na verdade tem 3 discursos de Moisés neste livro. Ele vai fazer esse primeiro, depois ele faz o segundo, faz o terceiro, né? Então Moisés revendo e Moisés fazendo discurso. Os irmãos prestaram atenção que Moisés aqui começa a narrar para o povo o histórico da saída deles do Egito. Ele começa a narrar o histórico de tudo que aconteceu. Bem, então, vamos lá em alguns fatores que é importante para quem estuda a Bíblia, né? Primeiro é o autor do livro de Deuteronômio, que na verdade é Moisés, né? É Moisés. Esse autor é comumente aceito. Não está escrito ali, eu, Moisés, escrevi este livro. Mas logo no primeiro versículo a gente vai ver que a autoria fica bem destacada. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto do Arabá, diante do mar. Está vendo? Ele falou essas palavras. Então, entre os estudiosos da Bíblia, todo mundo concorda que é Moisés. Moisés viveu e Moisés escreveu, né, esses relatos, né? O autor do livro, na verdade, tá bom? Moisés. Conteúdo. Esse livro vai trazer, esse livro de Deuteronômio vai trazer os discursos de Moisés e as exortações que ele dá para o povo nas planícies de Moabe antes de atravessar o Jordão. Então fica tudo muito bem definido, tá? Ele fala isso antes de atravessar o Jordão. Está dando as instruções na mesma sequência, irmão, de quem estudou o livro de Números. Nós vimos que o povo foi andando, e agora eles estão na beirada de atravessar o Rio Jordão. Então aqui, na verdade, continua a caminhada. Moisés parou ali e começou a falar o que está escrito no livro de Deuteronômio, tá bom? Dentro do livro de Deuteronômio. Então, ele está, na verdade, recordando algumas palavras que o Senhor falou, trazendo à memória deles alguns acontecimentos. O tema principal do livro é as repetições das leis que foram proclamadas, pelo Senhor lá no Monte Sinai, com chamado à obediência mesclado com a lembrança das experiências da geração passada. Ele vai falar isso tudo ali, ó. Ele vai repetir as leis que foram proclamadas no Monte Sinai, o Decálogo, os 10 mandamentos. Ele vai repetir muitas coisas que o Senhor deu como lei, mas vai chamar para obediência, vai chamar o povo para, olha, obedece, porque Deus vos deu leis maravilhosas, é para cumprir, é para viver. Ele vai chamar o povo para obedecer. E aí com isso ele vai misturando, ao longo do livro, ele vai misturando lembrança das experiências da geração passada. Ele começa já a contar a experiência da geração passada. Toda vez que ele lembrar de coisas que antecedem aqueles meninos de 20 anos, que agora tinham mais de 20 anos para cima, são lembranças que os meninos não viveram. Então ele vai falar para o povo, cuidado que vossos pais murmuraram no deserto, vossos pais pecaram. Aqui mesmo ele chega a dizer, olha, vocês murmuraram, os pais de vocês murmuraram e também me fizeram pecar. Ele vai dizer aqui, foi por causa de vocês que Deus falou que eu não vou subir na terra prometida. Então ele vai fazer essa lembrança, né, e vai trazer à memória deles as coisas ruins que eles fizeram e que não deve repetir. Todo crente tem que aprender a se comportar diante do Senhor, porque Deus vive atento aos nossos comportamentos e às vezes a gente desvia dos planos de Deus para a nossa vida e isso desagrada ao Senhor. É o que nós estamos vendo acontecer com o povo de Israel, tá bom? Então vamos seguir. Entre as muitas divisões do livro que qualquer um de vocês poderiam fazer, você lê o livro e divide ele da forma como você vai entender melhor. Entre as muitas divisões tem esta: o primeiro discurso de Moisés, que é esse que nós estamos vendo, tanto que na minha Bíblia
está escrito assim como subtítulo do capítulo 1, o primeiro discurso de Moisés. Então fica tranquilo isso aí. E que ele vai até o capítulo 4, versículo 43. Se você for olhar lá, você vai lá no capítulo 4, você vai ver que aí se encerra, você vai ver que aí se encerra esse primeiro discurso de Moisés com os fatos históricos que ele traz, né? Ele vai trazer os fatos históricos. O segundo discurso de Moisés vai logo em seguida. Capítulo 4, versículo 44, já diz para nós, na minha Bíblia tem subtítulo, eu esqueci, o segundo discurso de Moisés. Ele vai começar aí, e aí Moisés vai trazer lembranças ou mostrar condições da aliança do Senhor. De cara, vai lembrar dos 10 mandamentos, que o Senhor já deu lá atrás, lá em Êxodo 20. Se você abrir sua Bíblia lá, em Êxodo 20, você vai encontrar que Deus lá deu para o povo de Israel as leis. Quer ver? Volta lá, você vê, olha, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Aqui Moisés, então, vai trazer a recordação do povo no capítulo 5, tá? Vai trazer os 10 mandamentos de volta. Então ele vai até, do capítulo 4, 44, esse segundo discurso, vai até o 26, 19. Aí você vai olhando lá os vários assuntos que ele vai trazendo, chamar atenção para amar o povo, e vai trazendo várias instruções para o povo. Vai falar sobre os animais limpos, precauções contra a idolatria, e vai falando, né? As testemunhas, a morte cujo autor é desconhecido, casamento com cativas de guerra. Ele vai trazendo todas as condições da lei, ou as condicionantes da lei, como queira, né? Até o 26, 19, tá? Quando termina o 26, 19, aí vai entrar o capítulo 27, que é o terceiro discurso de Moisés. Na minha Bíblia tem subtítulo. Tem alguém aí que a Bíblia tem subtítulo também? Em cima do capítulo está escrito? Tá vendo? Então fica fácil a gente localizar. Aí vai entrar 27 aqui, tá vendo? Ó, terceiro discurso de Moisés. Então vai começar no versículo 1 e vai andando. Ele vai falar das bênçãos, maldições, que é muito conhecido, né? Capítulo 28, renovação da aliança. E vai andando até chegar no 30. Quando chega no 30, aí vai entrar no capítulo 31, a despedida de Moisés. Aí Moisés vai despedir do povo antes de morrer, é claro, e vai despedir, faz a leitura da lei. Depois ele está prevendo, Deus dá para ele uma previsão da futura rebelião de Israel. Depois tem o cântico de Moisés no capítulo 32, é um poema lindo que ele cantou. Aí o anúncio da morte, as bênçãos de Moisés, capítulo 33, e aí o capítulo 34 vai encerrar com a morte de Moisés. Então essa é uma divisão muito simples e muito clara, né, do livro. Primeiro discurso, segundo discurso, terceiro discurso, e o fim do ministério dele, ou o encerramento do ministério, né, talvez que até mais bonito, está encerrando o ministério dele, e a sucessão da liderança, que a liderança vai ser passada para quem? Quem lembra? Josué vai assumir, né? Aqui nesse texto mesmo, Deus já vai deixar definido que Josué é quem vai assumir. Antes de acontecer, Deus já adiantando para o povo de Israel, né? Então, o que eu noto? Nós notamos que o livro de Números começou no deserto, com Deus mandando Moisés contar o povo, né? Fazer o recenseamento, e terminou no deserto. Agora o livro de Deuteronômio, irmãos, também vai começar no deserto, aqui onde Moisés disse que ele estava, né, em frente ao Rio Jordão, e os irmãos vão se dar conta que o povo não vai ainda sair dali. Vai concluir o livro de Deuteronômio, paradinho ali, ainda no Jordão, com Moisés, né, partindo para o Senhor, Josué assumindo, e só depois, no próximo livro, no livro de Josué, é que vai dar a próxima arrancada, a arrancada final. Ou seja, era como se, desde o livro de Números capítulo 1, até Deuteronômio 34, o lugar ainda é deserto, à beira de atravessar o rio e passar para o outro lado. Então começa no deserto, termina no deserto. Deus, no livro de Deuteronômio, continua a preparar a geração nova para entrar na terra prometida, ainda sob a liderança de Moisés, mas já debaixo dos olhares de Josué, que Josué é o homem que vai assumir. Agora o livro toma um novo tom. O livro de Deuteronômio agora toma um outro ar, porque ele já começa com Deus definindo: Moisés, está aí o homem diante de você que vai assumir o trabalho
de conduzir o povo até a terra prometida. Então a liderança continua de Moisés, mas há sob os olhares de Josué. Josué já está ali caminhando com o Senhor, né? Caminhando com Moisés para assumir. Então vamos lá no capítulo 1, o primeiro discurso de Moisés. O capítulo começa com esse primeiro discurso, dando Moisés uma retrospectiva histórica e uma exortação à obediência. Eu comecei essa semana, eu pensei assim, eu vou fazer uma coisa que está me comendo miolo. São as datas, desde a saída do povo de Israel até a um momento. Então eu estou vendo que tem várias datas muito claras. Aqui, por exemplo, você vai ver que quando ele vai fazer uma retrospectiva histórica, aqui nesse texto, e ao mesmo tempo chamar o povo para obediência, veja bem, que ele põe data, ele põe local e data. Então fica tranquilo para você montar na sua casa, lá você que gosta de estudar a Bíblia, montar um roteiro de caminhada, para você notar que o povo peregrinou 40 anos no deserto. Eles andaram um percurso que seria de poucos dias. Dizem os historiadores que o povo de Israel não caminharia de Horebe a Cades Barneia, por exemplo, eles não caminhariam 11 dias. No entanto, Deus fez com que o povo peregrinasse um tempo terrível no deserto, e ao todo foram 40 anos que caminhou. Então agora eu já começo a pegar local e data, que isso para nós é muito bom. Então veja bem, o lugar que Moisés estava está definido. São estas palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, tá vendo? Além do Jordão, antes, aliás, no deserto, no Arabá, diante do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. E olha, são necessários 11 dias de jornada do Horebe a Cades Barneia. Cades Barneia, deixa eu trazer na memória para os irmãos. Cades Barneia é o lugar onde o povo de Israel parou e mandou os espias atravessar a terra. Cades Barneia estava perto. Horebe é o Monte Sinai, é o monte onde Deus deu os 10 mandamentos, deu as leis para o povo de Israel. Então, da saída do Egito, eles saíram com qual era o motivo da saída que Moisés apresentava para Faraó? Quem lembra? Deixa o meu povo sair. Caminho de quantos dias no deserto? 3 dias, para ali me adorar. Então o povo ia sair do Egito, da cidade onde eles eram escravos, caminhar 3 dias pelo deserto para adorar a Deus. E foi exatamente no monte do Senhor, no Monte Sinai, que Deus deu para eles as leis. Então aqui está relatando para nós, olha para você ver no versículo 2, que são necessários 11 dias de jornada de Horebe a Cades Barneia. Então de Horebe, o monte de Deus, até Cades Barneia, onde ele estava na beirada da terra, porque o povo foi de lá de Cades Barneia que os 12 espias caminharam e entraram dentro da terra de Canaã e investigaram a terra. Então você vê que a jornada não era tão longa, não tão grande, era uma coisa muito rápida, se o povo não tivesse desobedecido a Deus. Então, olha bem, de Horebe a Cades Barneia, jornada de 11 dias de caminhada, o povo caminhando com mulher, com criança, com velho, com gado, até Cades Barneia. Cades Barneia é o lugar onde os espias atravessaram para chegar na terra. Então pare e pensa comigo, se de Cades Barneia o povo, os 12 espias atravessaram e foram a pé para olhar a terra estava muito longe? Não, porque a jornada toda durou 40 anos. Acabou de dizer aqui, o versículo seguinte vai dizer. Então isso vai dando uma luz para a gente, que quem tem tempo e pode pegar uma caneta e um papel, vai traçando na sua mente, vai desmistificando a Bíblia, e vai deixando de ser uma história, de um filme, e passa a ser algo mais real. Então tá bem, olha para você ver. Então a localização fica tranquila. São necessários, Moisés deixou registrado, são necessários 11 dias de jornada de Cades Barneia, de Horebe até Cades Barneia, pelo caminho da montanha de Seir. Aí o versículo 3 diz: no 40º ano, no 1º dia do 11º mês, falou Moisés ao filho de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara a respeito dele. Está vendo? Olha, 40º ano, aí eu anotei a data. 40º ano é o ano 40, então tá, vamos lá, 40, não é 1940 não, tá gente, é 40, 40. Então tá, ano 40, 1º dia do mês, é o dia 1, dia 1º, e o mês tá 11º mês, então mês 11, então já tem uma data,
1/11/40, na data da Bíblia e na data de Moisés. Isso é, da saída do povo de Israel do Egito. Porque sabemos que a data para o povo de Israel, Deus mandou contar a partir do dia que eles saíram do Egito, naquela noite, naquele que o povo foi liberto e saiu de lá às pressas, tinham comido o cordeiro com ervas amargas. Ali naquele momento Deus falou: esse será para vós o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Então ali começou a contagem. E hoje nós estamos então, Moisés relatando os fatos que aconteceram no 40º ano. Então foi no dia 1 do mês 11 do ano 40 da saída do povo do Egito, tá bom, irmãos? Então a gente vai começar a localizar assim, a gente vai começando a entender a Bíblia melhor. Agora, note que Moisés falou antes de escrever, e que é um momento também de transição entre a velha e a nova geração, antes de o povo atravessar o Jordão, porque o versículo 3 falou sobre o 40º mês, o versículo 4, Moisés vai trazer a recordação, depois que feriu Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bassã, que habitava em Astarote e Edrei. Verso 5, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a expor-lhes esta lei, dizendo, tá vendo? Então esse é o discurso de Moisés, misturado com história, misturado com advertência, com exortação, chamando a atenção do povo. Ele vai crescendo, vai ficar tudo assim, entrelaçado. Às vezes Moisés vai recordar as coisas, às vezes ele vai exortar no presente. Então ele vai trazer um acontecimento e chamar a atenção. Logo na frente você vai ver, ele vai começar a contar as coisas e chama o povo para obediência. Então nota bem isso, tá? Isso por quê, irmãos? Porque está acontecendo em Deuteronômio a transição de uma velha geração para uma nova geração. Ou seja, Deus está levando Moisés a entregar para a nova geração todas as diretrizes que Deus havia dado para a velha geração. Antes de morrer, Moisés então está sendo instrumento de Deus para trazer para o povo todas as coisas que Deus havia falado para a nova geração. E é assim que deve ser comigo e você lá na nossa casa. Nós não podemos morrer sem passar para a nova geração as coisas de Deus. E um detalhe importante é que Moisés, irmãos, estava falando essas coisas. Falou o verso 1. Falou Moisés essas palavras a Israel. Então não foi escrito e depois falado. Foi falado e depois escrito. Sabemos que são encontrados escritos em papiros, são encontrados escritos em barro, são encontrados vários escritos antigos, e eles vão datar o tempo da escrita. Eu não quero entrar em detalhes históricos, mas na verdade os estudiosos dizem que isso foi registrado, eles entendem que foi para o ano 1400, 450 antes de Cristo que foi feito o registro. Agora nós não estamos aqui para discutir o que a Bíblia não fala, tá bom, irmãos? Para a gente não ficar perdido, tá bom? Em seguida, no versículo 6 a 8, nós temos uma recordação da promessa da terra que Deus lhes havia feito e uma ordem para entrar e possuir a terra. Tá vendo como é que ele mistura os fatos? 6 e 8, o Senhor nosso Deus nos disse em Horebe, já permanecesse bastante tempo nessa montanha, voltai-vos e parti para a região montanhosa dos amorreus, ide a todos os povos vizinhos no Arabá, nas montanhas do Negueb e ao longo da costa do mar, para a terra dos cananeus, para o Líbano, até o grande rio Eufrates. Aí o versículo 8, eis a terra que eu vos dei, entrai e possuí a terra que o Senhor jurou dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e a sua descendência depois dele. Tá vendo? Então ele aí lembra as lembranças, Deus prometeu, Deus falou, e agora já é diferente. Agora Moisés já está aqui, ó, meio que incentivando o povo. Eis aí a terra, tipo assim, nós andamos, Deus prometeu em Horebe, e aí foi feito todo o trajeto. Aí ele fala agora, versículo, eis aí a terra que o Senhor vos prometeu, entra e toma posse dela. Tá vendo que ele mistura, vai ser o tempo todo ele trazendo a memória e ele falando também no presente. Então você tem que ficar muito ligado para você entender quando ele está falando coisas que aconteceram e quando ele está falando para o povo. Por isso que nós colocamos lá que ele meio que ele mescla, ele embola, ele mistura. Não é embolar, não, ele mistura, né, os fatos, para que a gente entenda melhor. Então ele recorda a promessa e dá uma ordem para que o povo entre e possua a terra.
Já dos versículos 9 ao 18, nós vamos ver o quê? Que também Moisés lhes lembra da provisão de Deus, quando Deus levantou líderes ou juízes para ajudá-lo na condução do povo pelo deserto, porque o povo havia crescido muito. Então, do versículo 9 ao 18, Moisés continua trazendo uma narrativa histórica. Nesse mesmo tempo, eu vos disse, sozinho eu não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, de modo que sois uma multidão como as estrelas dos céus. Possa o Senhor Deus, vosso Pai, de vossos pais, aumentar-vos 1000 vezes mais e abençoar-vos, como vos prometeu. Mas como é que eu poderia sozinho suportar-vos? O problema de vocês, as cargas, as contendas. 13. Elegei homens sábios, entendidos, respeitados, segundo as vossas tribos, e eu vos constituirei chefes. Vós vos respondeste, é bom cumprir a palavra que nos falaste, de modo que tomei chefe das vossas tribos e os constituí como chefes sobre vocês. Então ele está lembrando. Quem lembra? Qual foi o acontecimento mesmo em torno desse momento em que Moisés acabou constituindo líderes de 1000 e tal, líder de 100? Quem lembra? Tem um outro fato paralelo a isso. Quem é que chegou para Moisés e falou, Moisés, você está doido? Quem? Jetro, sogro dele. Só que aquilo não conta, tá vendo? Se você ler essa parte, você vai aprender que de fato isso aconteceu. Mas a ideia que tem aqui é que Moisés teve a ideia, não foi? Porque do jeito que ele está contando, parece que ele viu que o povo era grande. Não vou aguentar, então eu vou ter que dividir vocês. Aí eu peguei, falei com vocês acharam bom. Mas você sabe que lá tem um complemento dessa história. O sogro dele viu como é que ele ficava desde de manhã até de tarde, julgando o povo, resolvendo as questões do povo. E aí Jetro falou, moço, você não vai aguentar isso não tem lógica. Pega, divide, hein? É isso que é discurso. Na verdade, a palavra aqui é discurso. Ele está dando um discurso. Então ele não entra, ele não conta tudo como foi, mas ele acrescenta. Aqui vocês vão ver que ele acrescenta. Aqui, por exemplo, está contando uma história em torno que lá para nós também parecia que Jetro falou e ele fez. Não, aqui está dizendo que ele chegou até perto do povo, falou, olha, eu vou constituir líderes sobre vocês. E aqui está dizendo que o povo falou, olha, isso é boa palavra que você está falando. Então, acrescenta. A Bíblia, quando ela é lida assim, ela fica muito mais completa. Aí a gente vai tendo mais condições, irmãos, de conhecer Deus através da palavra. É isso que é conhecer Deus através da Bíblia. Conhecer o modo de Deus agir, né? E conhecendo o modo de Deus agir, eu já disse para vocês, você passa a conhecer o caráter de Deus. Por exemplo, uma coisa bonita que eu vejo no caráter de Deus, durona e bonita, um Deus com coração macio, que quando você converte, ele muda com você. Ele não mudou com Moisés nessa questão de Moisés não entrar na terra. Você vai ver que Moisés vai dizer aqui que ele chegou a reclamar com Deus, deixa Deus eu entrar, e Deus fica nervoso com ele, fala, você não vai, olha a terra e não entra. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque fala do caráter de Deus. Ele é bom, ele é amoroso, a mansidão dele não tem limite. Mas olha, tem um exemplo de Moisés que ele foi rigoroso. E eu creio que esse rigor que ele usou com Moisés em relação a uma terra física, tá, irmão? Deixa isso claro. Não é questão de céu, não. O fato de Moisés não ter entrado na terra de Canaã não tem relação com o Canaã espiritual, não. É uma terra material, física, que ele olhou de longe. Então, na verdade, isso me faz entender, por lado espiritual, é que Deus é duro bastante para negar o céu para aqueles que ele vê que não são aptos para o céu. Isso é duro, não é? Isso é pesado, porque a gente pensa num Deus longânimo, compassivo, misericordioso, e pensa que Deus não está nem aí para os pecados que se cometem. E ele está. Tanto que a Bíblia diz em Apocalipse que os homens serão julgados de acordo com tudo aquilo que está escrito no livro. Abriu-se um livro, outro livro, não foi assim? E foi lido o livro, e cada um foi julgado segundo o que está escrito naquele livro. Cada um será julgado segundo suas obras, dando a entender que Deus tem um livro com tudo escrito. E onde não houver arrependimento e perdão para que o Senhor apague a transgressão, está escrito lá. Então por isso que é importante a gente chegar e Deus me lembra dos meus pecados para que eu possa me humilhar diante do Senhor. O salmista chegou a pedir a Deus para livrar ele dos pecados que lhe eram ocultos, pecados que eu não lembro, que eu não sei. Meu Deus, me perdoa eles também. Esse é o sentimento. E quando a gente leva para o lado espiritual, é a compreensão que a gente tem, tá bom, irmãos? Então aqui está lembrando que Deus levantou juízes, e a palavra aqui são juízes mesmo, tá? A gente sabe que ele levantou líderes sobre grupos, e na verdade esses homens eram juízes, porque eles julgavam cada caso.
Verso 16 chega a dizer assim: no mesmo tempo ordenei a vossos juízes para ouvir a causa entre os irmãos, julgar com justiça entre homem e irmão e estrangeiro também. E olha o 17: não mostreis parcialidade no julgamento, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis ninguém, pois o juízo é de Deus. Olha que bonito aqui o equilíbrio que Deus põe. Deus orientou, além de tudo, eles, e Moisés orientou, para que o juiz não tivesse medo de ninguém e julgasse o rico e o pobre da mesma maneira. Hein? Julgasse o rico e o pobre da mesma maneira. E aí, o que você me diz? Hoje nós temos uma justiça que julga o rico e o pobre da mesma maneira? Hein? Hoje é, não é? Aqui está dizendo que os juízes não deveriam olhar para isso, julgar retamente, não beneficia nenhum nem outro. Só que a gente vê que isto é o padrão de Deus, e esse deveria ser o padrão, né, de hoje também de justiça. E vamos orar para que o Senhor possa fazer isso, tá? Seguindo então, a gente vai ver que Moisés agora faz um relato, lembrando o povo de Israel da incredulidade deles, das murmurações, com base no relato dos espias. Ele vai fazer a lembrança aqui daquele fato que nós vimos, né, nós lemos lá, que o povo em Cádiz Barneia foi rebelde. O povo ali não agradou ao Senhor. De 1 ao 19, você vai ver, aliás, do 19 ao 33, você vai ver esse relato de Moisés, lembrando que ele enviou os espias e o povo os espias voltaram com um relatório ruim, desanimando, e ali eles conseguiram convencer o povo que não deveria entrar, onde houve uma matança terrível. Deus matou muita gente, sobrando, fazendo com que Deus segurasse dentro da promessa apenas 2 homens de Israel, que foi Josué e Caleb. Agora, um detalhe aqui é que Moisés deixa claro aqui nesse momento que enviar os espias não foi ideia dele, mas foi ideia do povo. Aí um detalhe que acrescenta, porque lá a gente não via isso. Olha o que diz o verso 22 e 23. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, disse Moisés, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo, e eles partiram e atravessaram para a região de montanhosa do Vale de Escol e espiaram a terra. Olha que uma coisa acrescentada, não é? Quando você vai ler lá, não tem esse detalhe, que o povo chegou perto de Moisés. Ele está dizendo aqui: Moisés, antes da gente entrar na terra, Moisés, manda espias lá, para eles olhar a terra e voltar para nós dizer como a terra é. Aqui agora Moisés está dizendo que o povo chegou perto dele e falou, e aí ele acrescenta: isso me pareceu bem, eu achei uma boa ideia e fui. Só que eu queria que você pensasse numa coisa. Eu não coloquei ali, irmão, porque se eu colocasse, ia tomar muitos slides ali, eu não coloquei. Para e pensa, Moisés estava conduzindo o povo, chegando em Cádiz Barneia, pertinho já da terra, o povo chega perto dele e fala: Moisés, vamos combinar um negócio, Moisés, antes da gente ir lá, sem saber de fato que cidade nós vamos chegar perto, lembrando que Deus já tinha dado um mapa para eles da terra, Deus falou isso com eles. Aí agora eles chegam e falam: Moisés, manda uns espias lá para espiar a terra e voltar e falar para nós. Aí o Moisés, que era o líder, vira e fala assim: é o seguinte, essa ideia de vocês é boa, então vou mandar 12. E vai, escolhe 12 líderes e manda os 12 líderes. Para e pensa numa coisa: mas foram esses 12 líderes que voltaram com um relatório ruim, 10 deles, só 2 conseguiram. Aí, lendo esse texto aqui, eu parei para pensar: meu Deus, o papel de um líder não é fácil, porque esse texto está dizendo aqui que o povo não induziu Moisés, não, e nem pressionou, mas chegou perto dele: Moisés, antes da gente atravessar esse rio e chegar lá, Moisés, vamos combinar um negócio, pede, olha para você ver, se você pegar esse versículo 22 e ler do seu jeito, você vai ver, olha, veja o verso 22, então todos vocês chegaram até mim e me disseram: enviemos homens na nossa frente para que espiem a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade nós devemos ir. Então, trazendo para minha linguagem hoje, era como chegasse perto: Moisés, vamos combinar um negócio. Ao invés de a gente atravessar esse rio, chegar lá,
sem saber por que caminho nós vamos, e sem saber para que cidade a gente deve ir, Moisés, manda uns espias lá para olhar para nós, eles trazem o relatório. Aí o líder cedeu a Moisés e falou assim, olha, essa palavra é boa, olha como é que diz o versículo 23, e isso me pareceu bem, de modo que eu tomei dentre vós 12, um de cada tribo. Olha para você entender. Tem. Isso que eu queria dizer. E agora vamos pensar aqui. O que aconteceu? Porque 10 desses 12 que foram, trouxeram um relatório ruim. O que aconteceu? Porque esses 10 trouxeram um relatório ruim e 2, Josué e Caleb, um relatório bom. O que aconteceu com o povo de Israel? Morreram, Deus matou todos, só ficou os meninos de 20 anos para baixo. Então o que eu quero colocar agora para você é a responsabilidade do líder. Porque tudo aconteceu porque Moisés aceitou um pedido. E vamos fazer isso. Então, tá bom. Se Moisés não tivesse aceitado e nem tivesse sido os 12, não haveria 10 com relatório ruim, porque não haveria a história dos 12. Aí você vai falar, mas tu está premeditado por Deus. Mas nós não estamos aqui para dizer isso. Nós estamos para analisar os fatos, o que ocorreu, e tirar daí lição para nós. Então, eu estou tirando essa lição. Isso me chamou a atenção, eu rabisquei minha Bíblia aqui na hora, falei, gente, não é isso que eu vi lá. Agora Moisés está abrindo o coração nesse primeiro discurso dele, falando para o povo, olha, vocês vão ver que é um discurso um pouco apaixonado, é um discurso apaixonado, que tipo assim, eu sei, se você ler com calma, você vai sentir que Moisés está relatando os fatos, trazendo um pouco de emoção da parte dele, trazendo o coração dele para isso, né, porque ele está falando agora, por isso que acrescenta coisas, e aí, tanto que aqui está dizendo que pareceu bem o povo ter pedido para mandar os espias. Ou seja, olha, isso é emoção. Olha, vocês me pediram, eu achei uma coisa muito boa e eu fiz. Mas foi aí que o povo morreu. O povo voltou de lá com relatório ruim, desanimou os meus meninos. Ele vai dizer aqui embaixo, né? Isso aconteceu. E isso atingiu o próprio líder Moisés. Então, queridos, eu chamo a atenção para esse detalhe. Ele disse que a ideia de enviar os espias não foi dele, foi do povo. Está muito claro isso, olha, verso 22. Então todos vós chegaste a mim e me disseste, enviemos homens à nossa frente para que espie a terra. E o verso 23, isso me pareceu bem, de modo que eu tomei dentre vós espias e mandei para ir para frente. Então a gente precisa ter discernimento o tempo todo. Será que nós estamos fazendo é bom, é correto, é isso mesmo, Deus quer isso, Deus não quer? E você precisa fazer essa pergunta o tempo todo. Será que isso é bom mesmo? Porque na verdade mandar 12 espias pareceu bem para Moisés. Um líder bom daquele pensou, não, é uma boa ideia, é uma boa estratégia. Mas neste momento o povo não fez o trabalho, não voltou com o relatório que devia. Tanto que está escrito aí para baixo, tá, irmãos, até do versículo 19 ao 33 tem esse relato. Moisés repete tudo que eles tomaram no fruto da terra e trouxeram, mas no 26 já diz que mas vocês não quiseram subir, foram rebeldes ao mandado do Senhor. Verso 27, vocês murmuraram, né, nas vossas tendas, dizendo que o Senhor trouxe eles do Egito para morrer, né? No 28, para onde nós subiremos? Nossos irmãos fizeram que se desanimasse o nosso coração. Está vendo aí? Ele traz uma parte do coração dele, olha, nossos irmãos fizeram que se desanimasse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós este povo, as cidades são grandes, fortificadas. Também vimos ali os descendentes de Anaquins. E o 29, então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. Moisés animando o povo. E a gente sabe que Josué e Caleb também animou o povo, dizendo, olha, não gente, Deus vai nos levar. Então ele traz aqui um pouco da sua emoção, né? E ele vai seguir dizendo para nós que também no deserto eles viram que o Senhor Deus os levantou como um homem leva o seu filho para o deserto. Moisés lembrando o poder de Deus. E o verso 32, nem ainda assim, porém, creste no Senhor vosso Deus, que foi diante de vós na vossa jornada de noite na coluna de fogo e de dia na coluna de nuvem, para vos achar lugar onde deverias acampar e vos mostrar o caminho por onde devias andar. Então você vê que Moisés está trazendo a recordação deles. E agora ele vai entrar num ponto muito sério, que ele chega a dizer até mesmo do posicionamento de Deus contra ele, porque ele não agradou ao Senhor Deus em determinado momento, né? Verso 34 ao 36, há o relato sobre a sentença que o povo de Israel recebeu pela incredulidade e pela murmuração. Do 34 até o 46, você vai ver isso bem relatado. Moisés vai trazer então a sentença de Deus. Olha,
quando o Senhor ouviu as vossas murmurações, lá em Cades Barneia, ele indignou-se e jurou, dizendo, olha aí, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra. Essa é a sentença que Deus deu, está a partir do 34 é a sentença. Salvo Caleb, né, que agradou ao Senhor. E aí, olha o que diz o verso 37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Olha para você ver o que Moisés diz. Moisés diz que Deus se indignou contra ele por causa do povo. Aí, tá vendo como é que é pesado? Ele está abrindo o coração. Você lembra que eu te falei que isso é um discurso que ele traz história do que aconteceu, mistura com exortação, com coragem, encorajando o povo, mas também é apaixonado. Ele aqui está rasgando o verbo, ele está abrindo o coração. Esse discurso aqui foi um discurso apaixonado mesmo, trazendo um relato dos fatos que Deus fez e abrindo o coração. Olha, por causa de vocês, eu também fui proibido de entrar. A geração toda vai morrer e por causa de vós, eu também não vou entrar. Olha para você ver que coisa apaixonada, né? Coisa lamentável, coisa, né, triste. Verso 37, também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós e diz, também tu lá não entrarás. Aí o verso 38, Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Encoraja-o, porque ele é quem fará Israel que receba a terra por herança. Agora, pera e pensa nos fatos. Moisés está dizendo que foi por causa do povo que Deus proibiu que ele fosse. Mas que Deus virou para ele e falou, aí Josué, está diante de ti, ele que vai fazer o povo entrar. Encoraja ele, porque é ele que vai entrar. Olha que lindo também, que coisa dura. Deus acaba de dizer para o camarada, ó, você não vai entrar na terra porque você não me agradou. Tá aí, ó, tá vendo aí, isso aí, ó. Esse é Josué. É ele que vai fazer entrar. Prepara ele, encoraja ele. Olha como é que o reino de Deus é bonito. Não tem competição, amém, irmãos? Amém, queridos? Não tem competição. Vamos pensar que se fosse hoje, é Deus falando com o amigo, eu fosse Moisés e ele Josué. É isso, ó, você não vai entrar porque eu desagradei de você por causa que o povo te fez fazer besteira. Então tá aí, ó, tá aí o Anderson, é ele que vai fazer entrar. Encoraja ele, anima ele, porque é ele. Sem briga, sem contenda, né? Ninguém sai, ninguém vai embora. Esses detalhes, irmão, me mostram o caráter de Deus e o que Deus faz na vida da gente. A cena, se você ler com cuidado, é isso. Ele está narrando os fatos, verso 37. Ele fala para o povo, olha, também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo, também lá tu não entrarás. Josué, filho de Nun, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Encoraja-o, porque é ele quem fará que Israel receba por herança. Então, tá vendo? Passando já a liderança para o outro aqui nesse capítulo 1, dentro do discurso dele, e um discurso emotivo, um discurso apaixonado. E eu vou ser sincero com vocês, certamente os irmãos de Israel, o povo de Israel, que amava Moisés e que ouviu falar das grandes coisas que Deus fez, deve ter talvez até chorado nesse discurso. Você vê que ele abre o coração. Imaginou a meninada vendo aí falando, ó, por causa de vós eu não vou entrar, e agora Josué, ele contando que Deus falou para ele naquele dia, por causa do povo você não vai entrar, e agora, olha aí Josué diante de ti, e o povo deve ouvir aquela história, certamente apaixonaram e choraram, porque na verdade, uma coisa que Deus estava fazendo, e o povo estava ouvindo que isso ia se concretizar. O mais incrível é que o povo de Israel, irmãos, melhor do que qualquer um povo na face da terra, eles viveram essas experiências reais e concretas que nós lemos agora. Então, isso está impregnado no povo de Israel, é um povo diferenciado aos olhos de Deus até os dias de hoje, e aqui nós estamos dando um relato de algo que aconteceu, e nós pela fé cremos que tudo isso é verdade, amém, irmãos? Então pela fé a gente crê na palavra que aconteceu, mas aqui é um relato de algo que é vivo para o povo de Israel. E para e pensa, isso tudo aqui não era escrito, isso tudo era falado de pai para filho. Então já imaginou você, filho de um homem daquele lá de Israel, e sentar na sua tenda e escutar o seu pai, seu avô, seu bisavô contar essas histórias? Eu acho que chegava num ponto, você nem queria dormir. Conta mais, pai, termina. Não, meu filho, depois eu conto. Porque tudo que nós lemos aqui era de boca a boca. Que coisa linda, hein? Já imaginou? Quem aqui já escutou uma história de pai e de mãe e que quando ele terminar queria que contasse? Eu já. Minha mãe gostava de contar historinha, meu pai gostava de contar história. Eu sou da época que não tinha nem energia elétrica onde eu morava,
Então contar a história era o máximo. Então eu lembro direitinho, terminava a história, a gente queria que contasse outra vez, ou que repetisse, ou que contasse outra. E assim foi o povo de Israel, de pai para filho, passando os relatos. Por isso que a gente sabe que muita coisa se perdeu, tá, irmãos? Muita coisa se perdeu, mas nós não estamos aqui nem para ficar triste porque se perdeu. Porque a própria palavra diz que tudo que está registrado era o bastante para que nós crescêssemos. Amém? O pecado que Moisés cometeu foi nas águas de Meribá. A forma como ele agiu diante do povo desagradou a Deus. Só isso, mais nada, né? E aí, então, ele está lembrando aqui. Então, aqui ele não traz esses detalhes, mas ele acrescenta que foi por causa do povo. Tipo assim, ó, no meu coração, ele está falando do coração dele, ó, por causa de vocês é que eu não fui. Naquele dia ele não disse nada. Ele aceitou o que Deus falou e tal, né, e caminhou com aquilo. Só que aqui está dizendo, por causa de você, e foi por causa do povo mesmo. Por quê? O povo ficou buzinando no ouvido dele, pedindo água, pedindo água, pedindo água. Ele irritou e foi lá, e Deus falou, fala a rocha, e a rocha vai produzir água. Fala diante do povo, para me glorificar. Moisés ficou bravo, né? A gente vê lá no texto que nós lemos, e ele bate na rocha, e a rocha produziu água assim. Deus fez um milagre, por causa do nome dele. Já imaginou se Moisés bate na rocha e não sai água? E envergonhar o líder. Deus, fica sabendo, Deus nunca envergonha um líder. Deus é tremendo, tá, irmãos? Mesmo o camarada, mesmo Moisés pecando, porque tinha que falar para a rocha, ele bateu, Deus fez sair água. Mas Deus virou para ele e falou, por causa disso aí que você fez, você não vai entrar na terra prometida. Deus é tremendo, tá? A gente precisa aprender com o caráter de Deus. É claro. É por isso, pastor Moacir, que Deus é um justo juiz. Deus julga. Deus sabe o que você está pensando, o que você pretende fazer. Deus sabe o que eu penso, o que eu pretendo fazer. Então Deus sabia sim, por isso que recaiu sobre Moisés. Deus não fez recair sobre o povo, é sobre ele. É aquilo que nós estamos dizendo dos 12 espias, por exemplo. Está claro para nós que o povo pediu para mandar espia e Moisés cedeu. Por que Moisés cedeu? Cedeu e o povo pecou e Deus matou aquela geração toda no deserto por causa daquilo. Aquele evento ali, a gente vê que Moisés cedeu e levou. Então, é isso que nós temos que entender, responsabilidade. Eu tenho responsabilidades como pai, como pastor, como esposo, né? Agora como avô. Você tem responsabilidade, você tem que viver a tua vida dentro da tua responsabilidade. Faz bem o teu trabalho, porque Deus está te avaliando. Deus o tempo todo está nos avaliando. Então, uma coisa que não tem como desvincular, queridos, é cristianismo e salvação sem caráter e sem vida. Deus é tremendo na palavra para nos mostrar. A única religião que te exige mudança de vida é o cristianismo. Jesus falou sobre nascer de novo, novo homem nascer, né? 2 Coríntios 5,17 vai falar, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, a única fé e religião que vai exigir você mudança de vida, mudança de caráter e cuidado com a tua maneira de agir, porque Deus está te filmando, né? Está te anotando, é a nossa religião, cristianismo. Porque você não vai encontrar em outro. Você vai encontrar várias religiões, que muita coisa não tem nada a ver, tudo pode, isso e aquilo, mas o cristianismo vai bater na mesma tecla. Não tem como ser um cristão genuíno, verdadeiro, que vai entrar para a salvação, se não houver uma mudança de caráter, porque Deus julga seu coração, sua intenção. Foi o que o pastor Moacir acabou de anotar. Não tem nada a ver com o povo, o pecado de Moisés, apesar que aqui está apaixonado e dizendo, o povo, na verdade, buzinou no ouvido dele. Ele não foi firme, cedeu e ficou bravo e bateu na rocha e tal. Não estamos aqui para derrubar Moisés, não, irmão, tá? Quero que vocês entendam. Ninguém está aqui para detonar um grande homem de Deus. Mas nós estamos aprendendo o comportamento dele e dos homens da Bíblia e das mulheres da Bíblia e aprendendo com a forma que Deus agiu para pegar isso para nós. E pensar no seguinte, se Deus foi assim com Moisés, um homem tremendo, que ele usou para construir o que é para nós hoje a nossa fé, quem será de mim então? E de você? É esse pensamento que a gente tem que ter, né? Ninguém está aqui querendo dizer que o camarada, não pelo contrário, ai de nós, não houve igual a ele, nem haverá, mas há de nós se a gente caminhasse no caminho desses homens e mulheres da Bíblia Sagrada. Mas nós estamos aqui para compreender, eu estou aprendendo isso com a atitude deles. Sabe falar, irmã?
É isso aí que em Deus que a gente tem que compreender, né? Deus não levou em consideração isso tudo, só falou, e nem mesmo o projeto de Deus para a vida dele. Um detalhe, irmãos, tá? Quem leu a Bíblia com calma, não tem pressa, e lê e depois lê outra vez, vai ver que o plano de Deus para Moisés era que Moisés fizesse o povo entrar na terra prometida. O evento das águas de Meribá foi que impediu, mas Deus já tinha falado para Moisés desde lá: vai lá que você vai fazer esse povo meu entrar da terra. Mas só que Deus, no meio do caminho, achou algo que não estava de acordo com ele e tirou Moisés do projeto. Eu quero que você preste atenção no seguinte: o projeto de Deus de levar o povo de Israel para herdar a terra prometida, porque era uma promessa para Abraão, para Isaac e para Jacó, o projeto de Deus aconteceu. Mas as pessoas do projeto, Deus descartou. É isso que é caráter de Deus, não é? Tem gente que pensa: Deus promete, Ele cumpre. Batatinha! Ele promete e cumpre aquilo que Ele falou, Ele faz. Mas as pessoas, os objetos, isso aí, Ele descarta se for preciso. É o caso de Moisés, não é? A promessa dele de dar a terra de Canaã em herança, Ele vai cumprir, você vai ver lá na frente. Mas Ele descartou aquela geração toda que Ele havia prometido para eles. Descartou Moisés. Só ficou Josué e Caleb e os meninos menores. Isso é para você entender, isso é caráter de Deus. Então não pensa que Deus te disse algo e você vai poder viver a vida que você quiser e Ele vai cumprir, que não é assim não. Aqui na Bíblia Sagrada ainda está escrito para nós que a promessa foi feita aos pais deles, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ou seja, Deus não tinha compromisso nenhum com aquele povo. Deus tinha compromisso, na verdade, era com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, ele estava caminhando em cima de uma promessa. Mas agora os personagens da promessa, Deus, num dado momento, Ele falou: vocês não vão. Os filhos de vocês vão, mas vocês não vão. É assim que funciona, tá, irmãos? Então, para você entender Deus e compreender Deus, e a gente poder viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Bem, nesse caso, então, a gente pode concluir, porque, na verdade, do 34 ao 46, é Deus mostrando a sentença deles, né? E um detalhe importante, um detalhe muito importante para nós, do 40 ao 41, é que traz a narrativa de que quando o povo murmura, o povo peca, e Deus se aborrece com o povo, e se aborrece com Moisés, já havia se aborrecido com Moisés, verso 40 e 41, diz aí o caminho que Deus fez que eles fizessem. Olha: quanto a vós, verso 40, voltai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Ou seja, lembra que eles estavam vindo do caminho do Mar Vermelho. Chegaram agora em Cades Barneia, os espias foram, estava pertinho da terra de Canaã. Quando veio o relatório ruim, Deus desagradou, falou que ia matar aquela geração toda no deserto. Só os meninos de 20 anos para baixo que iam entrar, salvo Josué e Caleb, e até o próprio Moisés não ia entrar. Aí agora, eles na beira da entrada, que é onde eles estão agora outra vez, Deus vai vir no verso 40. Quanto a vós, voltai para o caminho do deserto, para o caminho do Mar Vermelho. Ou seja, volta para o mesmo lugar de onde eu trouxe vocês. E diz mais, 41. Então nós dissemos: pecamos contra o Senhor, nós vamos seguir em frente, nós vamos subir, vamos conquistar a terra. Moisés fala: não vai não, porque se vocês for, vai ter problema. E eles foram e tiveram problema. Então você vê que Deus fez o povo voltar pelo caminho que eles vieram, e lá eles viveram o restante do tempo deles, até que se cumprisse o que Deus havia dito: morrer toda aquela geração e aí continuar a estrada. Na verdade, de Números para cá, já é a continuidade da caminhada, é a nova geração, né? Nós vimos que a partir de um determinado momento é a nova geração que nós estamos com ela agora sendo preparada, tá? Então, queridos, o que acontece? Nós podemos concluir que pecados levam à derrota. Não devemos ceder aos desejos pecaminosos, porque eles só atrasam a realização das promessas de Deus em nossas vidas. O que nós estamos vendo aqui? Nesse relato de Moisés, a murmuração, o pecado do povo só atrasou em 40 anos, quase podemos dizer assim, o plano de Deus na vida deles. Só agora que Deus vai concluir. E você sabe muito bem que Deus estava sustentando o povo de Israel. Depois, mais na frente, nós vamos ver como Deus zelou, cuidou da roupa deles, cuidou de tudo. Mas na verdade, o que acontece?
Quando Deus resolveu matar o povo, ele matou. O mesmo Deus que sustentou com vida foi o que tirou a vida. E os irmãos sabem que num dia só morreram mais de 20 mil de uma praga, morreram mais disso, morreu daquilo, morreu de fogo que Deus mandou, né? Abre a terra e engole os rebeldes. Então, na verdade, irmão, o mesmo Deus que te sustenta com vida é o Deus também que pode te tirar a vida. Por isso nós devemos cuidar, como nós vimos ali, o pecado leva a derrota. Uma história linda, mas porém uma história que foi manchada pelo pecado, pela murmuração daquele povo, mostrando para nós que o pecado tem esse poder corrosivo, o pecado tem esse poder de destruir a nossa vida, né, espiritual, e além de tudo atrasa a realização dos planos de Deus. Deus havia prometido uma terra que não estava tão longe assim para caminhar, mas de repente Deus tornou a jornada longa, fez o povo voltar pelo mesmo caminho e vai circular aí, até que morram todos. Depois agora nós vamos continuar a caminhada. Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarde e fortalece. Assim a gente conclui o capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Amém?